Pessoal, boa noite, 25 de janeiro de 2023, numa quarta-feira. Eu quero ler um versículo da Bíblia que eu já comentei várias vezes, de Lucas 22, 3, que diz: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregar a Jesus. Então, gente, Satanás entrou em Judas. E eu tenho dito, ele entra em quem ele quiser. Só existe uma impossibilidade para o diabo não entrar na pessoa. É Jesus estar nele. E eu quero dizer para vocês uma coisa que os fariseus hipócritas de hoje, aqueles que gostam de ladrões, que tem um ladrão de preferência, eles não gostam do ladrão que assalta ele, mas ele gosta daqueles que roubam o dinheiro público, daqueles que roubam o patrimônio público, e não tem nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de ira, sentimento de justiça. Por quê? Porque o Espírito de Cristo, quando ele habita numa pessoa, ele faz a pessoa ter sentimentos diferentes de quando o espírito do diabo entra nele. Eu gostaria de falar de uma pessoa do Brasil chamado Pacheco, que é o presidente do Senado. Satanás entrou em Judas e entrou nele também. Eu tenho certeza 100% absoluta que Satanás entrou e está nele desde que ele se tornou presidente do Senado, caso já não habitasse antes. Esse Pacheco é o advogado da Vale do Rio Doce contra os 300 mortos de Brumadinho que morreram com o desabamento daquela barragem, e ele está lá no Supremo engavetado. As famílias não vão ter seus mortos de volta, mas pode ser indenizada. E o Pacheco, que é dono de um escritório de advocacia, pegou essa causa e se tornou amigo dos 9 inimigos do presidente Bolsonaro, que são os ministros que o Lula colocou lá, os 9 amigos do Lula, e que está segurando isso aí até o tempo que der. Mas digo uma coisa para vocês, o diabo, ele é político, não no sentido absoluto da palavra, no sentido absoluto da palavra ele é politiqueiro e politicastro. No sentido absoluto da palavra, Deus é político. Essa é a diferença que existe entre uma coisa e outra. Então, Satanás entrou no Pacheco e Satanás quer o Pacheco como presidente do Senado para ser reeleito. Tenho 100% de certeza. Existe um dom na Bíblia chamado que Jesus deu, que está lá em Coríntios, chamado discernimento de espírito. O discernimento de espírito é para a gente ter discernimento. Que tipo de espírito está numa pessoa? Tem gente que tem discernimento de nada, nem do certo nem do errado. Tem gente que não sabe fazer diferença nem entre Deus e o diabo. Se você perguntar, eles não sabem. Petista não sabe. Eu vou gravar um vídeo intitulado assim: Petista não tem o Espírito de Cristo. Eu vou mostrar biblicamente que não tem, tá? Até os que se dizem evangélico não tem. Evangélico, ele se acha melhor do que os outros, né? Eu tenho formação evangélica, tenho formação teológica, tenho conhecimento bíblico de muito tempo e tem muitas coisas que não me ensinaram. O diabo, ele vai governar esse mundo por 7 anos através de pessoas. Pode já ter começado já. Há quem diga que 2023 é o primeiro ano do governo do anticristo. Se foi, esse é o primeiro ano, 3 anos e meio vai ser ano de paz, e 3 anos e meio depois ele se revela exatamente como tem de se revelar. Depois que terminar os 7 anos do governo do Satanás, aí começa o governo de Cristo. O governo de Cristo, que é 1000 anos, vai ser natural, do jeito que é hoje. Todo mundo trabalha, todo mundo, prefeito, vereador, governador, presidente de república de todos os países, vai ser do mesmo jeito. Com uma diferença: Satanás vai estar preso, amarrado por 1000 anos, e haverá muita justiça na terra. Inclusive, Jesus trata o crime com pena de morte, o que nenhum petista gosta, nenhum comunista aceita. Então, o mundo vai correr naturalmente, só com justiça, coisa diferente. Todo mundo vai gostar do governo de Cristo? Não. Muita gente não vai gostar. Petista nenhum vai gostar, comunista nenhum vai gostar. Mas assim será.
Então, todo petista, todo comunista, todo esquerdista, ele faz parte do novo governo mundial, da nova ordem mundial, do globalismo, do progressismo. Tudo estão trabalhando junto, todos têm o mesmo pensamento em comum. Então, a pessoa que é de Cristo, tem a mente de Cristo, ele não se deixa levar por esse tipo de doutrina diabólica comunista, sabe? Não deixa, porque Deus dá o entendimento. Então, se o Pacheco for reeleito presidente do Senado, tenho certeza de uma coisa, o diabo vai ficar muito feliz porque ele quer o Pacheco. Eu estou dizendo isso com 100% de certeza. O Pacheco é uma pessoa diabólica, sim. Alguém me disse há poucos dias que ele fala bonito, que tem uma linguagem... Fala bonito, sim. Mas é Satanás puro. Eu não sei se ele vai ouvir esse vídeo, mas se ouvir, ele vai saber que é verdade o que eu estou falando. Porque ele é hipócrita. Ele sabe que ele é hipócrita, sabe? Ele sabe que Satanás mora dentro dele. Agora aí eu não sei, pode ser inconsciente. Ele pode não estar conscientemente certo disso, mas Satanás habita nele. Ele acredita que Deus existe? Não sei, pode ser ateu, pode acreditar. Acreditar que Deus existe não faz diferença nenhuma, porque o diabo também acredita que Deus existe. O mundo político, ele funciona da seguinte maneira: ou Deus está, ou o diabo está. No mundo político, existe Deus e o diabo. Ou Deus governa através de pessoas, ou o diabo governa através de pessoas. Alguns evangélicos que falam, a igreja não vai passar pela grande tribulação. E por que a igreja da Venezuela passa? E por que a igreja de Cuba passa? Por que a igreja da China passa? Por que a igreja da Coreia do Norte passa? Por que a igreja da Nicarágua passa? Por que as outras então não vão passar? Hein? Tribulação só existe para quem se opõe a ordens malignas. Para quem se opõe a ordens diabólicas. A gente precisa ter discernimento, nós precisamos ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que quem é de Cristo tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo pensa como ele, é justo, gosta das coisas honestas, justas e verdadeiras. A política brasileira ela se tornou podre há muito tempo, um verdadeiro lixo. Mas por quê? Porque como Satanás entrou em Judas, ele entrou na maioria dos políticos brasileiros. Inclusive nesse ladrão de 9 dedos, que é o maior ladrão do mundo, hipócrita, falso, comunista, 100% diabólico, e de Deus ele não tem nada. De Deus ele não tem nada. É por isso que ele é essa pessoa que ele é. Primeiramente é mentiroso, né? É arrogante, é mentiroso. Ele tem tudo de ruim. E tudo o que ele fala é mentira. Quando tem uma verdade é porque por trás daquela verdade tem uma mentira. Porque todo comunista é mentiroso. Todo comunista é falso. Todo comunista é hipócrita. Todo comunista é ladrão. Todo comunista é ímpio, iníquo e perverso. Pense nisso. Quem é cristão, vamos orar para que o filho do Satanás, Pacheco, não seja presidente do Senado, porque o Satanás, o inferno inteiro e os ministros do Supremo querem ele para se manterem no poder, porque dificilmente será retirado de lá o ministro enquanto esse Pacheco, que Satanás mora nele, estiver na presidência do Senado. Que Deus nos abençoe.